Jonas capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram-lhe sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos traga orientação e sabedoria para esta manhã. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, esse é um texto muito conhecido e que até alguns críticos, alguns da linha do método histórico crítico, duvidam da veracidade desse texto. Há pregadores fiéis que dizem que se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, eles acreditariam, porque era a Bíblia dizendo. É a palavra de Deus dizendo. Mas aqueles que, da linha da interpretação da hermenêutica, que fazem a leitura de um texto como esse, eles vão encontrar vários erros no texto, por conta de se pensar em um grande peixe engolindo uma pessoa, e essa pessoa ainda sobrevivendo após 3 dias. Mas nós sabemos que Jonas é um personagem real, porque há uma alusão à sua parentela, ou ao seu pai, por exemplo, filho de Amitai. Então, quando você tem uma genealogia ou uma filiação que é citada na Bíblia, você já tem, de fato, uma referência de onde procurar isso. Então, Jonas, filho de Amitai, era um profeta do Senhor que decidiu tomar uma decisão contrária à vontade de Deus, contrário
ao propósito de Deus, ao projeto de Deus. Então Jonas ele viveu dessa maneira. Essa profecia ela acontece por volta do ano 760 antes de Cristo, e o cumprimento da profecia ela vai acontecer lá por volta do ano 612, quando Deus então, lá por volta do ano 630, ele chama um outro profeta chamado Naum, para que Naum então profetizasse contra a grande cidade de Nínive. Nos dias de Jonas houve arrependimento. Nos dias de Jonas houve quebrantamento, e nós vemos isso no capítulo 3 e vemos também no capítulo 4 do livro de Jonas. E o capítulo 1 nos mostra essa luta de Jonas contra o Senhor. Jonas está disposto a fazer aquilo que Deus não queria. Ele está disposto a fazer o que ele quer. E o que é interessante não é que Jonas aparentemente faça por medo. Ele fuja de ir a Nínive por medo, porque ele não tinha medo de morrer. E os ninivitas eram pessoas que eles tinham uma prática de guerra de esfolar os seus adversários. Eles tiravam o couro e penduravam na parede. Eles tiraram os crânios e colecionavam crânios. Eles eram sanguinários, eles eram assassinos, eles eram homens guerreiros. A cidade de Nínive, a gente pregando há algum tempo atrás, quase um ano, ou quase 2 anos atrás, a gente falou que a cidade de Nínive é uma cidade que era uma verdadeira fortaleza. É uma cidade murada a todo o seu redor. É uma cidade que tinha muros de 30 metros de altura, que davam para correr 3 carruagens ao mesmo tempo. Ela tinha 1.600 torres, e cada torre de 60 metros de altura. Imagine uma fortaleza como essa. Suas trancas eram do tamanho de caminhões. As trancas dos portões eram do tamanho de caminhões. Então veja que cidade fortificada. Muros de 30 metros de altura, torres de 60 metros de altura, 1.600 torres ao redor da cidade. Trancas do tamanho de caminhões. Então imagine você que cidade forte que era aquela. Aparentemente, muito obrigado. Achou. Essa daí é a minha. Não precisava do copo não. Obrigado. Por causa do meio ambiente. Obrigado, Cosme. Então, irmãos, uma cidade gigantesca, com a estrutura gigantesca, com homens preparados para a guerra, mas Jonas não estava com medo de morrer, não. Jonas queria que Deus destruísse aquela cidade. Jonas queria que Deus colocasse aquela cidade por terra. Jonas queria que Deus exterminasse os ninivitas. E nós, quando lemos o capítulo 1, vemos que o medo de Jonas não era de morrer, porque ele sabia de uma tempestade, que ele sabia a causa da tempestade, e ele sabia qual seria a solução para a tempestade, que o atirassem fora do barco. Então, se acalmaria aquela tempestade. 2 vezes aparece essa expressão dispõe-te. É de onde nós sabemos o significado da palavra disposição. Disposição é alguém que está consciente de que pode sair do seu lugar por algo, é sair da posição. Dispõe-te, saia dessa posição e vai e prega para a grande cidade de Nínive. Então, a disposição é justamente a atitude de não estar mais no mesmo lugar, mas partindo para um outro lugar. Só que Jonas não queria estar naquele lugar. Ele queria ir para outro lugar. Então essa foi a sua disposição. Quando ele se tira da sua posição atual, então ele vai para o caminho inverso. A nossa reflexão é justamente baseada na consciência das tempestades que temos, mas de como nós encaramos as tempestades que passamos. Essa tem que ser a nossa reflexão. As tempestades, elas virão. Jesus, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as aflições virão. E o evangelho não significa ausência de sofrimento. Pelo contrário, o evangelho significa sofrer por causa de Cristo, significa ser atribulado por causa de Cristo, significa passar por situações perigosas por causa de Cristo, incômodas por causa de Cristo, ser retirado da zona de conforto por causa de Cristo. Então, o evangelho é um convite a isso. Não é um convite a
prosperidade material, não é um convite a você ficar sossegado na sua casa, na sua poltrona, no seu sofá, na sua cama, não é um convite a você escolher um bom clube, não é um convite a você escolher uma boa festa, é um convite a morrer para suas vontades, morrer para o seu querer, e isso é o Evangelho. O Evangelho, então, é a predisposição de morrer também. E Jonas, então, ele é obstinado, ele é consciente, ele sai da sua posição, não para ir para o lugar que Deus quer, mas para ir para o lugar que o seu coração queria. Não para ir para o lugar onde Deus ordenou que ele fosse, mas o lugar onde ele se sentiria melhor. Ele está se sentindo bem, ele quer se sentir bem consigo mesmo. Ele não quer de maneira nenhuma enfrentar qualquer tipo de aflição, ele não quer de maneira nenhuma enfrentar qualquer tipo de perigo, ele não quer de maneira nenhuma presenciar a alegria dos ninivitas, ele quer a destruição dos ninivitas, ele quer se colocar na sua zona de conforto e achando que Deus, então, não cobraria disso. O que eu acho tão interessante é que aqui cai aquela ideia do livre-arbítrio, né? Não existe livre-arbítrio. Deus não respeitou o livre-arbítrio de Jonas. Deus disse, vai para Nínive. Ele disse, eu vou para Tarsis. Deus disse, vai para Nínive. Eu vou para Tarsis. Você vai para onde? Vou para Tarsis. Então pense que você vai para Tarsis. Pense que você vai para Tarsis. E de repente Deus pega Jonas e lança lá na praia de Nínive. Alguns estudiosos vão dizer que pelo fato de Jonas estar possivelmente no ventre de um peixe herbívoro, a estrutura fisiológica e anatômica, ou seja, a estrutura física daquele peixe não possibilitaria a digestão de carne, por exemplo, né? De um animal, de um ser humano. E, portanto, Jonas teria sido afetado pelos sucos gástricos daquele peixe. A imagem de Jonas poderia ser uma imagem deformada. Jonas poderia ter sofrido um processo químico de albinismo, ou seja, ficado pálido, ficado avermelhado, rosado por conta dos sucos gástricos daquele peixe. Então, alguns vão caminhar por essa linha que Jonas tinha uma imagem apavorante. Imagine você, um cidadão, correndo para uma cidade que era para ser percorrida com mais de 3 dias e ele pregar uma mensagem com uma figura assustadora, apavorante, dizer que se não houvesse arrependimento naquela cidade, aquela cidade iria sucumbir, iria ser destruída, iria por terra. Diz o texto que a mensagem toca no coração daquelas pessoas e chega até o rei, que tira suas vestes reais e também se veste de pano de saco e joga também pó e cinza sobre a sua cabeça. Há algumas questões que nós temos que considerar aqui. Jonas, ele é o retrato de alguém que, mesmo tendo a orientação de Deus, a ordem de Deus faz contrário à ordem de Deus. É alguém que sabe o que Deus quer, mas decide fazer o que ele mesmo quer. E por conta disso, Jonas traz os seus copartícipes naquele barco, naquele navio, uma tribulação, uma tempestade. E aquelas pessoas que estavam ali, temerosas por aquilo que poderia acontecer, tementes aos seus deuses, começam a indagar e começam a clamar a seus deuses. E de repente sabem que tem um lá no barco. A gente pensa, por exemplo, quando eu vejo imagina essa cena de Jonas, eu penso em Jesus também dormindo na tempestade. Jesus estava cansado, colocou sua cabeça lá na popa e dormiu. E os discípulos chegaram até ele com o mesmo sentido de medo, de pavor, e disseram, o Senhor não se importa que a gente morra. E Jesus se levanta e acalma o vento e o mar. Jonas estava tão tranquilo naquela situação, a gente percebe que enquanto os outros estavam com medo Jonas não tinha. Jonas não tinha medo de nada. Ele não tinha medo dos ninivitas. Ele não tinha medo de morrer no mar afogado. Não estava preocupado com a sua vida. Mas nós temos algumas lições que são interessantes aqui, irmãos. Quando nós vemos, quando o Senhor dá a ordem, a disposição de Jonas é fugir da presença do Senhor. E às vezes é interessante que nós pensemos nisso,
como o reverendo Derivaldo falou ontem, muitas das nossas tribulações, do nosso desespero, é consequência do nosso pecado, é consequência de nossas falhas, nossas fraquezas. A gente está passando por situações sufocantes, adversas, dolorosas por conta do pecado, mas outras não. Outras são por conta mesmo da necessidade do nosso crescimento. As tempestades, elas surgem para fazerem bons marinheiros. Isso é importante, que nós pensemos nisso. Então, a disposição de Jonas era fugir da presença do Senhor. A disposição de Jonas era estar distante para que Deus, então, não convertesse os ninivitas e os ninivitas chegassem ao arrependimento. A disposição de Jonas era ver que os ninivitas que mataram tantos deveriam morrer, deveriam ser maltratados, deveriam ser destruídos. A disposição de Jonas era não colaborar com o povo que destruiu parte do seu povo. Jonas, então, ele tem o interesse em ver Nínive ser destruída. Em contrapartida, irmãos, nós vemos o versículo 5 nos mostrar que os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Nós percebemos o quanto a situação adversa faz com que as pessoas busquem uma forma de socorro. Eu tenho acompanhado uma pessoa e visitado essa pessoa, e eu tenho dito para essa pessoa que volta e meia ela procura uma outra forma de socorro e de ajuda espiritual. Às vezes vai num terreiro de macumba, às vezes vai numa rezadeira e também aproveita a oportunidade de pedir oração aos crentes. Ela quer ajuda de toda forma. A primeira ajuda que chegar está valendo. E quando você cita a palavra, fala da necessidade de estudar a palavra, de conhecer a palavra, de entender a palavra, a palavra falar o coração, a palavra acalmar o coração, então a gente vê que há muitas esquivas. Mas o que a pessoa quer é ajuda, de alguma forma. E quer uma ajuda que chegue num campo assim, espiritual, mas não quer que essa ajuda comece a gerar de dentro do seu coração a fortaleza que ela precisa. Os marinheiros, aqui diz o verso 5, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Pois Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Veja, enquanto alguns estavam preocupados com o que estava acontecendo, tem gente que não está preocupado. Enquanto alguns estão temendo a situação, tem gente que não teme a situação. E enquanto alguns estão temendo a Deus, seja ele o que for, tem um que conhece Deus e não está temendo a Deus. Você observa que quando o mestre do navio vai até Jonas no verso 6, ele fala com Jonas: o que está acontecendo com você? Por que você está agarrado ao sono no meio de uma tempestade dessas? Por que você não se importa? Levante-se, invoque o seu Deus. Com letra minúscula, né? Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Olha, seja qual for o seu Deus, seja quem ele for, que ele se una aos nossos. Em outras palavras, que o seu Deus possa chegar como uma peça de quebra-cabeça junto aos nossos deuses e completar esse socorro que a gente tanto precisa nesse momento. Só que a resposta de Jonas é uma resposta dotada de conhecimento, mas de falta de temor. E esse é um problema que nós temos, irmãos. Nós estamos congregando numa igreja que zela pelo conhecimento, que se importa com conhecimento, com bases firmes, com bases sólidas. Mas o que tem nos faltado é temor. E temor é esse medo reverente
interno. Veja o que acontece no verso 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Deus, ele faz convergir em Jonas a razão daquela tempestade. Sua desobediência, sua falta de temor, sua falta de medo de Deus. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Ou és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu. Temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Que confissão de fé. Que convicção de fé é essa de Jonas? Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Queridos irmãos, a história de Deus é conhecida entre os povos. A Escritura nos diz que o nome do Senhor é temido em toda a terra. Desde o nascer do sol até o ocaso. É queimado o incenso ao nome do Senhor. Está escrito lá em Malaquias capítulo 1, verso 11. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. E quando Jonas declara a sua fé, a sua convicção, quem ele é, a quem ele pertence, e qual a dimensão do poder desse Deus, diz o verso 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Agora, Deus é diferenciado dos demais deuses. Primeiro, pelo próprio Jonas. Pelo conteúdo da sua declaração de fé. E a mensagem do nome de Deus, e a mensagem do poder de Deus, e a mensagem do Deus da aliança, do Deus que não deixou os hebreus sucumbirem no Egito, do Deus que libertou os hebreus com mão forte, que desafiou e humilhou todos os deuses egípcios. Essa mensagem agora chega com o poder do Espírito Santo na vida daqueles homens, e eles dizem: que foi que você fez? Você está maluco? Em outras palavras. Que burrice é essa sua? Eles tentaram encaixar o Deus de Jonas no quebra-cabeça dos demais deuses, para que de alguma forma alguém pudesse fazer alguma coisa. Um segura um pouquinho o vento, o outro acaba um pouquinho o mar, o outro sustenta a estrutura do navio. Cada deus poderia fazer alguma coisa. Vamos clamar aos nossos deuses. Vem você também e clame ao seu Deus, para que a gente saia dessa. Aí Jonas disse quem é o Deus dele. Ele diz de onde ele é. Ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Irmãos, e essa declaração de Jonas, mesmo que despretensiosa, talvez Jonas até estivesse sendo irônico, porque como é que ele diz que teme a Deus e toma uma decisão diferente da que Deus mandou ele tomar? Talvez ele tenha sido irônico. Talvez ele tenha pensado aqui de forma que ele precisava apenas se identificar. Mas não, irmãos. Jonas sabia quem era o seu Deus. E sabia que Deus era capaz de salvar os ninivitas após a sua pregação. Tanto é que eu acho tão interessante a ironia, a sinceridade de Jonas no capítulo 2, na sua oração do ventre do peixe, quando ele clama do ventre do abismo. E quando Jonas, então, ele diz: eu queria
agora está no teu santo templo. Vê que a disposição de Jonas não é ir para Nínive pregar. A disposição de Jonas é estar acomodado dentro do templo. Talvez, na sua escala de importância, estar no templo seria melhor do que estar fazendo missão para um povo que não era amistoso. Não, mas se eu disser a Deus que prefiro estar no templo do Senhor, talvez eu sensibilize a Deus. Só que Jonas usa uma frase já no final do verso 9, e essa frase é chave. Ao Senhor pertence a salvação. Aí Jonas, então, agora, ele é levado até a praia de Nínive. Ele usou as palavras, entre aspas, mágicas. Não, ele usou o entendimento de um Deus monergista. Quando Deus quer salvar, Ele salva. Em outras palavras. E aí então Jonas é levado até lá. Mas o que nós enxergamos, irmãos, é a quantidade de falas de Jonas que às vezes menosprezam o Deus a quem ele serve. Por mais que ele saiba quem é Deus, por mais que ele saiba o poder de Deus, a amplitude da glória de Deus, a abrangência do seu poder, Jonas então ele diz: eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Por isso que aqueles homens agora tocados por essa declaração de fé, por essa confissão de fé, eles então são tomados pelo temor de Deus, e eles dizem: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. E como é que a gente pode fazer para acabar com essa tempestade? O mar está se tornando mais violento, o navio não vai aguentar, nós vamos morrer. Jonas disse: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas estava com medo dos assírios? Não. Jonas estava com medo da morte? Não. Jonas queria que Deus fizesse como ele queria. Mas o Senhor não fez como Jonas queria. E diz o texto que os homens ainda pensaram nisso, né? Não, peraí. Nem tanto. Veja aí o verso 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Sabendo que a solução era jogar Jonas ao mar, os homens ainda tentaram se salvar. Eles tentaram outros meios, eles tentaram outras formas. Mas não podiam, diz o verso 13. Porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra ele. Então aqueles homens vão lá, esquecem seus deuses e clamam ao Senhor e dizendo: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Rapaz, esses homens imediatamente se tornaram calvinistas. Eles creram no decreto de Deus. O Senhor quis que fosse desse jeito. Nós vamos matar esse homem. Para nós, ele não fez nada de mal, é sangue inocente. Mas nós vamos lançar ele daqui no mar. Porque o Senhor decidiu que seria assim. O Senhor intentou assim, planejou assim, decretou que fosse assim. Então nós vamos pegar esse homem e vamos lançar no mar. O Senhor sabe, a gente não quer fazer mal a ele. A gente até tentou não lançar no mar. A gente até tentou remar. A gente até tentou estabilizar o barco, mas não tem jeito. O Senhor quer desse jeito. Então, perdoe a gente, porque a gente não tem nada contra ele. Para nós, ele é sangue inocente. Ele não é um bandido. Ele não é um assassino.
Ele não é um foragido da justiça. Mas está aqui com a gente. E realmente a causa de todo esse mal é ele. Então, nós vamos lançar esse homem ao mar. Nós vamos lançar esse homem ao mar. Porque assim o Senhor determinou que fosse. E tem coisas que a gente não entende, né? Às vezes a gente luta nas nossas tribulações, nos nossos apertos, e fica dizendo, por quê, Senhor? Por quê? E se esquece de perguntar da forma certa, para quê? Para onde? O que fazer? Como eu devo agir? Irmãos, o texto nos mostra que esses ímpios se arrependeram. Os ímpios se arrependeram. Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Nem Jonas tinha se dado conta disso. E às vezes a gente se esquece, eu gosto sempre de falar nesses dois termos, né? Da obediência imediata e da obediência tardia. Se Deus quiser que você faça algo, que eu faça algo, nós faremos. Com alegria ou com dor. Nós só escolhemos, obviamente, dentro de um plano maior, mas quanto à nossa responsabilidade humana, se a gente vai realizar aquilo voluntariamente ou arduamente. Se eu vou realizar perdendo pouco e ganhando muito, ou se eu vou realizar perdendo tudo e ganhando tudo por misericórdia. Se eu vou realizar saudável, sadio, sem perder nada do meu corpo, ou se eu vou realizar sem uma perna, sem um braço, sem um olho, tetraplégico, mas vou realizar. Quando Deus quer que realize, que aconteça, vai acontecer, não tem jeito. Por isso, quem sabe um dia eu escreva sobre isso, né? A obediência imediata e a obediência tardia, né? E a gente sofre com isso. Então esses homens levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Agora veja o que aqueles homens tomam por atitude. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram voto. Olha só, como é que Jonas se identifica lá no verso 9? Como é que ele se identifica aí? Sou o quê? O que significa ser hebreu? Povo da aliança. Lembre que quando Paulo está falando das suas credenciais raciais e ministeriais também, lá em Filipenses, ele disse, alguém acha que pode se gloriar na carne ou muito mais. Ele vai dizer o quê? Circuncidado ao 8º dia. Hebreu de hebreus. Da tribo de Benjamim. Sabe o que tudo isso significa? Significa que Paulo, desde o seu nascimento, ele respeitou, ele seguiu todos os rituais da fé que lhe era imposto. Ele realmente pertencia à raça mais pura, desde a saída do Egito, desde todo o processo, quando o povo se organiza, depois do exílio, Paulo se mantém racialmente puro. Jonas não tinha problema com isso, ele era hebreu. Se ele era hebreu, ele era circuncidado. Mas o que eu acho tão interessante é que ele diz, eu temo ao Senhor.
Só que a sua atitude é completamente diferente da atitude dos marinheiros. Os marinheiros temeram em extremo ao Senhor. Eles foram tocados pelo poder de Deus. Eles foram transformados pela confissão de Jonas, mas pelo poder de Deus em suas vidas. Eles viram Deus realizar. Eles se portaram diante de Deus com reverência. Eles se portaram diante de Deus com submissão. E eles ficaram com medo de errar. Eles disseram: Senhor, a gente não tem nada contra esse homem. Esse homem para nós é sangue inocente. Talvez se eles tivessem matado Jonas, eles sim seriam culpados pelo sangue de Jonas. Mas o que eu acho tão interessante é que eles usam essa expressão final no verso 14. Eles usam essa expressão final aí, fizeste como te aprouve, porque se eles tivessem matado a Jonas, Jonas não serviria ao propósito que Deus preparou Jonas e chamou Jonas para fazer. Mas não, esses homens, eles apenas lançaram Jonas ao mar, eles não quiseram derramar o sangue de Jonas. A gente percebe que há detalhes, eles poderiam ficar tão enfurecidos com os Jonas, eles, rapaz, vamos matar esse cidadão, vamos fazer de comida para peixe, vamos cortar ele todinho, vamos jogar para os tubarões. Não, eles tiveram todo o temor e toda a reverência. Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Em pouco tempo esses caras se tornaram servos convertidos e calvinistas, confessionais. Eu acredito que depois daqui eles procuraram a igreja presbiteriana. Faltou pouco. Mais de 2000 anos depois surge a igreja presbiteriana. E diz o texto, verso 16: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram-lhe sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Eu queria que nós pensássemos, irmãos, justamente nesse tema, temendo a Deus na tempestade. Existem essas duas formas de nós passarmos por situações adversas, ou consequência dos nossos pecados, ou necessidade de aperfeiçoamento e crescimento. Nós passamos pelas tempestades, pelas situações, pelos desgostos, pelo sofrimento, pelas angústias, basicamente por esses dois motivos, ou consequência de pecados, ou necessidade de amadurecimento e crescimento. A Escritura nos diz, lá em Tiago, no capítulo 1, e no verso 12, que é bem-aventurado o homem a quem o Senhor aprova, depois que ele vence a aprovação. Mas ele tem que passar por uma aprovação. Ele tem que passar por uma tormenta. Eu estava ouvindo a mensagem do reverendo Derivaldo ontem. Ele deu praticamente um spoiler. Nem precisava pregar Jonas 1 aqui, né? Apenas ler, que ele falou quase tudo ontem. Assim como dá vontade de fazer alguma citação de Mateus 14, mas eu não farei isso. Mas Derivaldo, ele trouxe tantas lições tão importantes, e estava comentando com os irmãos ontem sobre o significado da palavra malta, né? Eles, depois de tudo que o barco se parte, eles se agarram aos destroços, às madeiras, e perdem toda a carga, perdem o navio, e eles vão dar numa ilha chamada Malta. E a palavra Malta, em fenício, significa refúgio. E Deus estava confortando e fortalecendo o coração de Paulo antes da tempestade e durante a tempestade. E essa é toda a diferença na nossa vida.
como nós nos preparamos para uma tempestade, como nós enfrentamos uma tempestade. E que antes de chegarmos no lugar de refúgio, nosso coração já está refugiado. A Escritura nos diz, lá no Salmo de número 46, Deus é o meu e socorro bem presente nas tribulações. Antes de nós chegarmos à situação de calmaria, o nosso coração descansa em Deus. Antes de nós chegarmos ao local de segurança, estamos seguros em Deus. Antes de chegarmos ao local de refúgio, estamos refugiados em Deus. E essa é toda a diferença. Eu acho tão interessante quando o Salmo de número 84 e o verso 5 nos diz, vamos abrir nesse Salmo aí? Salmo 84. Salmo 84. Cinco e 6. Quem pode ler para nós aí? Passando pelo vale da Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Que versão diferente é essa? Escandalizado. Não. Lê alguém na versão revista atualizada, por favor. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, e dentro lhe cobre a primeira chuva. Quem está passando pelo vale árido? Quem? No texto. O homem cuja força está em Deus. Quem faz do vale árido o manancial? Não. Quem passa pelo vale é quem faz do vale Ele está passando por um vale árido, a força dele está em quem? Ele está passando por um vale árido. Ele está passando por um vale árido. A força dele está em Deus e ele faz do vale árido o manancial. Ele passa por um vale árido com a alegria de estar num manancial. Ele vive um vale árido como se estivesse vivendo uma fonte de água, no manancial. Veja que a questão não é ele estar no vale árido ou no manancial. É a sua força está em Deus. E ele passa pelo vale árido como se estivesse no manancial. É a sua alegria, é o seu ânimo, é a sua disposição. É uma questão de coração, é uma questão de consciência. Irmãos, e nós estamos vivendo um tempo onde as coisas deste mundo nos abalam tanto que nós desanimamos com Deus, nós murmuramos, nós reclamamos. O caso de Jonas é um caso de que, primeiro, ele está numa tempestade por desobediência, por uma atitude desobediente. Segundo, que ele está passando por uma tempestade e ele serve ao Deus verdadeiro, mas ele não clama ao Deus verdadeiro, porque falta o temor verdadeiro. De nome ele diz que teme a Deus. Eu sou hebreu, temo o Senhor, que fez o céu, o mar e a terra. De nome. Ele diz assim, não, eu temo esse Deus. Só que nós encontramos um temor verdadeiro na tempestade, pessoas que se convertem na tempestade, e muitas das tempestades que nós enfrentamos revelam o nosso caráter, revelam a nossa conversão, revelam a nossa fé, revelam a nossa confiança em Deus, revelam a nossa estrutura espiritual, revelam a nossa vida de oração, revelam a nossa vida de conhecimento bíblico.
A tempestade é o momento que mais nos proporciona buscarmos a Deus. A tendência da tempestade é nos fazer orar. A tendência da tempestade é nos fazer nos apegar mais a Deus. A gente começa a se apegar a Deus quando a gente recebe uma notícia que está enfrentando uma enfermidade grave. E que essa enfermidade pode nos levar à morte. Aí a gente então vai orar, vai buscar Deus. Então algumas coisas importantes que nós precisamos considerar aqui para a gente terminar. É que primeiro, nós temos que temer a Deus na tempestade. Você já está na tempestade? Você está passando por dificuldade? A decisão tem que ser temer a Deus. Essa tem que ser a decisão. A primeira lição que nós temos para que nós entendamos que precisamos temer a Deus é que nós não devemos fugir da presença de Deus, mas fugir para a presença de Deus. Nós precisamos fugir para a presença de Deus. A intenção de Jonas foi fugir da presença de Deus. O que basicamente Jonas pensa? Acredito eu, e não seria uma heresia, mas acredito eu que Jonas pensa que a presença de Deus está na sua terra de origem. E que a presença de Deus estaria no lugar onde Deus executaria o seu juízo. A gente tem aquela ideia errada, né? Que parece que Satanás está reinando no inferno, assim como Deus está reinando no céu, né? Não, o inferno também é o lugar da presença de Deus. Porque a ira de Deus está ali. E Jonas então pensa, opa, se eu ficar aqui, na minha terra, Deus está aqui. Se eu for para lá, Deus vai executar a ira de Deus, vai estar lá também. Então eu vou para um lugar onde Deus não estará. Porque a sua intenção foi fugir da presença do Senhor. Então nossa primeira lição é justamente essa. Como é que eu posso temer a Deus na tempestade? Não é fugindo da presença do Senhor, é fugindo para a presença do Senhor. Eu tenho que sair de tudo que eu estiver fazendo, qualquer coisa, eu tenho que imediatamente correr para Deus. Obviamente, correr para Deus não é correr para a igreja. Mas eu preciso, de maneira muito prática, entender que eu preciso correr para a oração. Eu tenho que correr para onde Deus está. Eu tenho que ir na direção de Deus, pela fé, obviamente. Para que eu tema a Deus na tempestade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fugir para a sua presença, é ir até Ele e não querer resolver de outras formas. Como o pastor Erivaldo falou ontem, que os homens daquele navio, eles quiseram ouvir o mestre da navegação, o timoneiro, o piloto, aquele que estava pilotando, né? Não, ele é experiente, vamos ouvir. E Paulo dizendo, não, gente, não é assim não. O Senhor falou que ninguém vai se perder, o navio vai se perder, a carga vai se perder, mas ninguém aqui vai se perder. E nós precisamos entender, queridos irmãos, que antes de qualquer coisa realmente tem que ser Deus. Ele tem que nortear as nossas vidas. Nós não temos que fugir para correr atrás de A, de B, de fazer isso ou aquilo. E às vezes a gente faz isso. Eu faço isso. Como é que eu posso resolver isso? Como é que eu vou resolver essa situação? Então nós precisamos, em primeiro lugar, fugir para a presença de Deus. Em segundo lugar, para que eu tema a Deus, eu tenho que saber quem eu sou. Eu fui resgatado do pecado. Eu fui chamado para ter comunhão com Deus. Eu sou povo. E Jonas diz isso aqui. Eu sou hebreu. Eu sou povo. Deus fez um compromisso lá atrás com os meus antepassados. Para que eu fosse beneficiado por isso. Deus fez um compromisso lá atrás em Abraão e disse que nele, na descendência de Abraão, seriam abençoadas todas as famílias da terra. E eu estou incluído nisso aí. Então quem eu sou nessa situação?
Eu sou do povo que tem comunhão com Deus. Eu sou do povo que tem aliança com Deus. Eu sou do povo que foi resgatado por Deus. Que Deus me amou com amor eterno e me atraiu com sua benignidade. Quem eu sou? Mas eu também tenho que entender que eu sou alguém que fez um compromisso com Deus. De servi-lo, de amá-lo, de temê-lo, de obedecê-lo, de anunciá-lo. Eu preciso entender que, para temer a Deus na tempestade, eu tenho que fazer essa reflexão, essa anamnese. Eu tenho que vencer os esquecimentos propostos pelo pecado, pela minha fragilidade. E achar, então, que o que eu tenho que fazer é me apegar a fulano, porque fulano vai me ajudar nessa situação. Quem eu sou? Depois eu tenho que entender quem é o Senhor. Irmãos, o Senhor é aquele que fez o céu, o mar e a terra. Ele é o Todo-Poderoso. Quando o salmista está pensando no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí tem as várias explicações sobre o Salmo 121, né? Várias não, algumas. Que é possível que os andantes, os caminhantes, quando eles iam nas suas trajetórias, nas suas romarias, seu sentido Jerusalém, eles pensavam nos montes e pensavam em duas possibilidades. Ou existiam fortalezas para protegerem, ou existiam ladrões que assaltavam de cima para baixo, que ameaçavam e que matavam de cima para baixo. De cima para baixo é mais só você acertar uma flecha. A lei da gravidade vai ajudar muito mais. Você rolar rochas, troncos. Então quem está no lugar na parte baixa está em desvantagem em relação a quem está em cima. E aí então o salmista ia passando e dizia assim: elevo os olhos para os montes. O que me aguarda ali? Proteção dos montes ou perigos dos montes? Ele olha acima, mais alto dos montes, e diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós precisamos saber quem é o Senhor. E uma coisa que é muito importante, irmãos, é que o conhecimento de Deus nos ajuda em nossas crises. Quando a gente não conhece a Deus, a gente tem medo de morrer. Quando a gente conhece a Deus, a gente sabe que a gente vai morrer na hora certa. E sabe que se morrer vai estar com o Senhor. E sabe que a morte dos santos de Deus, como diz a Escritura, para os olhos do Senhor, é algo gostoso. É algo que dá prazer a Deus, porque é a volta para casa. Então nós precisamos conhecer a Deus, irmãos, e nós vivemos um tempo onde você dizer que é presbiteriano hoje, porque eu estou falando da igreja presbiteriana, né? Nem precisava falar disso. Mas por que a gente vive um tempo que a gente diz que é presbiteriano, mas a gente não sabe nada de Bíblia, a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não frequenta escola bíblica, a gente não frequenta estudo bíblico, a gente não lê a Bíblia, a gente não lê bons livros, a gente não assiste boas pregações. E temer a Deus na tempestade implica também em conhecê-lo. Implica em conhecê-lo. Então, irmãos, nós temos que entender que não basta dizer que é de Deus e que teme a Deus, quando na verdade se manifesta uma tempestade, surge uma tempestade no nosso caminho, ela vai revelar quem somos. A pandemia revelou quem são os crentes. Nunca vi tanto crente apavorado, com medo de morrer. Vou assistir o culto online. Não existe culto online. E isso apenas, como diz Spurgeon, né? É mais um barco.
que Satanás, ele providencia quando a gente quer fugir da presença de Deus, né? Às vezes a gente diz que vai assistir a transmissão do culto, mas a gente se porta de qualquer maneira da hora do culto, porque é aquilo que a gente quer. Às vezes a gente está na igreja, a gente fica se levantando toda hora para beber água, para ir ao banheiro, para olhar celular, para fazer isso, para fazer aquilo, porque é o que a gente quer. E em casa, na sala, a gente faz isso. A gente estira as pernas, toma café, fica sem camisa, conversa, atende ligação. Falta temor de Deus. E é mais um barco. Quando você faz isso com reverência, sendo essa a única possibilidade, sem o máximo que eu posso fazer, porque a igreja está fechada, porque eu não posso ir para o templo, apenas a equipe de transmissão está lá, apenas o pastor está lá pregando, a equipe de música, ou só o pastor tocando e cantando, mas eu estarei na minha casa com meu coração reverente perante o Senhor. O máximo que eu puder fazer, eu farei. Eu vou me sentar na hora que começar o culto, a transmissão do culto. Eu vou prestar atenção em todos os momentos e participar da liturgia. E o meu coração vai estar sedento pela presença de Deus e desejando, como o salmista lá no Salmo de número 42, quando irei e me verei perante a face de Deus. Porque para ele, naqueles dias, era o templo com as portas fechadas. Então, irmãos, como é que nós podemos temer a Deus na tempestade? Em primeiro lugar, fugindo para Ele. Indo para Deus, buscando a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Dentro dessa sequência do texto. E não fugir dele. Se a gente colocar na forma inversa, primeiro nós temos que conhecer a Deus. Depois saber quem somos. E depois correr para Ele. Então que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. Que nós saibamos aproveitar esse tempo aqui. Talvez você veja aqui, está atribulado, está com muita situação que realmente sufoca você. Talvez você está aqui, ouviu a pregação de ontem, não fez muito sentido para você, porque você está pensando nas coisas que você deixou. Talvez aqui agora também. Nós precisamos correr para o Senhor. Essa proposta de tema que o nosso irmão reverendo Danilo fez, foi muito propício. Quando ele falou a proposta do tema, eu fiquei pensando, poxa, a gente pensava numa coisa assim bem sistemática, teológica, né? A gente precisa conhecer a Deus e fazer uma aplicação para o tempo que a gente vive e fazer uma aplicação para os momentos que individualmente vivemos. E o que nós esperamos é que todos possamos sair daqui com uma outra visão sobre as tempestades que nós enfrentamos. Os dias são difíceis e serão ainda mais difíceis. E se nós não conseguirmos enxergar a tempestade com os olhos de Deus, nós não conseguiremos suportá-la e vencê-la. Então, nosso desejo é que a gente consiga enxergar as tempestades com os óculos de Deus, como Deus enxerga. É bonito quando João está tendo a visão de Apocalipse, ele está da terra. E na visão de Apocalipse, Deus diz assim: sobe para cá e vem ver as coisas que em breve devem acontecer. Se nós ficarmos olhando as coisas que estão acontecendo no mundo, apenas daqui de baixo, sem uma vista de cima, nós não suportaremos a tempestade. A gente precisa ter a vista do céu. Primeiro olhar para o céu e depois ter uma vista do céu para a terra, para a gente interpretar os eventos e então confiar mais em Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Regina, você faz uma oração.